há alguns anos eu venho pensando que filme é esse que eu quero fazer, que filme é esse que vai ser meu primeiro filme de longa-metragem. E surgiu o desejo, a vontade, a inspiração de fazer um filme de uma relação familiar, sobretudo de uma relação pai e filho. E eu estava trabalhando nesse argumento quando eu fui ao drive-in, e aí eu tive o insight de que essa história poderia se passar ali, poderia se passar naquele universo ali, com o drive-in como pano de fundo, como cenário dessa história. Esse é um filme político que está combatendo, na verdade, essa falta de dignidade que existe nesse país sobre a cultura. Quando eu vi esse roteiro, eu disse assim, isso é uma oportunidade de se falar de uma denúncia, e é uma denúncia mesmo. O último drive-in do Brasil. Almeida, meu querido, eu quero que você entenda que essa decisão foge da nossa alçada. Tem outros projetos, tem outras prioridades, e nesse espaço não cabe mais o cinema. Tanto que no filme tem o drive-in, o sonho dele, né? E de repente o grande amigo dele, que começou um drive-in com ele, está hoje em dia aonde? Dentro de um shopping. E ele lutando desesperadamente para manter uma tradição, a vida dele, né? Não conhecia ninguém, não sabia nada sobre as condições de trabalho, nada. Eu disse, eu quero fazer isso. Me tocou profundamente o roteiro, profundamente. Os personagens são personagens apaixonados, todos eles, porque é uma declaração realmente, como o Iberê fala, de amor ao cinema e de amor à arte. E eu acho que a arte não está nos melhores momentos, então é bom a gente prestar atenção nisso. A gente conversou muito que Fátima talvez seja uma metáfora da arte que está doente. E essa gente generosa desses personagens nesse filme, que é a gente brasileira, que é uma gente amorosa e que não pode ser maltratada, nunca. Eu trabalhei inicialmente num argumento, esse argumento a gente escreveu no Fundo de Apoio à Cultura aqui do DF, no FAC, e conseguiu um recurso para desenvolvê-lo, o roteiro. E foi aí que eu contratei, percebi que eu precisava de mais alguém para escrever esse roteiro comigo. E aí eu chamei o Zé Pedro Golo, que é um amigo, alguém que eu admiro muito a forma de pensar e a forma de ver o mundo, tem uma visão de mundo muito particular. E esse trabalho durou cerca de 10 meses. Se a gente for muito rigoroso, eu acho que a gente filmou o 4º tratamento, mas contando com versões, foi mais de 10 versões. Pensando que a gente começaria a filmar em fevereiro, a gente começou a se encontrar em setembro de 2012. Então a gente fazia nesses encontros, além da leitura do roteiro, que um dos primeiros encontros a gente fez a leitura de um dos primeiros tratamentos lá atrás, e depois a gente começou a assistir a filmes juntos, filmes que tinham alguma relação temática com o roteiro do Último Cine Drive-In e que também tinha alguma relação de linguagem. Depois eu peguei algumas fotos e referências, eu, Maíra e Iberê, sobretudo, a gente ficou trocando essas fotos entre a gente. A Maíra achava as fotos, mandava, o Iberê achava isso, eu mandei uns anos 50, e aí os anos 50 tem muitas fotos ou fotogramas de filmes, né? Com imagem de drive-ins. Então era sempre aquela luz que vinha da tela e banhava o Cine Drive-In. Então, que era uma questão complexa, né? Que o Iberê, a primeira coisa que o Iberê falou, Xará, como é que a gente vai fazer para iluminar isso aqui? É noite, como é que ilumina a noite? E aí a gente ficou quebrando a cabeça e eu pensei, cara, a luz, igual nessas fotos, a luz tem que vir da tela, porque é a tela que ilumina, é a tela que está iluminada, então a tela é um grande rebatedor. Havia uma concepção ousada, que era trazer elementos e trazer a atmosfera de outra década. Basicamente da década de 70. O filme não é um filme de época, ele é um filme atual, mas é como se o Drive-In e o próprio Almeida, eles tivessem parado no tempo. E a gente faz essa relação principalmente nos cenários e nos figurinos. Ao longo do processo de criação do roteiro, eu já visualizava um pouco aquele filme. E as imagens que vinham na minha cabeça eram sempre imagens que a gente pudesse ver o horizonte, ver o céu, ver o espaço aberto, ver esse distanciamento. Incorporou-se essa ideia do filme, dos planos abertos, da coisa meio abandonada, porque o drive-in é isso, e parados, para mostrar um pouco o abandono também, daquilo, uma coisa que é do passado, que está ali perdido no meio da cidade e que tem pouquíssima gente visitando. Que inclusive era uma referência nossa, né, os filmes do Wim Wenders,
A ideia de botar o isolamento do ser humano, isolado, esse distanciamento entre o pai e filho, podia ser muito bem representado nesses planos abertos. Você não sabe de tanta coisa, cara. Na história do filme, a gente tem 2 ambientes muito claros e que eles fazem parte do conflito do protagonista. O hospital e o drive-in. O hospital, que na verdade não era um hospital só, a gente teve que filmar em 4 hospitais, porque nenhum hospital conseguia trazer todos os cenários que a gente necessitava para o filme. A gente trouxe uma estética que traz, de certa forma, a frieza daquele ambiente. Um dos desafios que a gente mais enfrentou assim foi mesmo rodar dentro de hospital, né? Hospital em funcionamento, o agarrão, o hospital de base. Foi interessante porque nós estávamos filmando e tudo estava ali acontecendo, tudo estava acontecendo. As pessoas estavam realmente nos corredores, sendo tratadas. A gente ficou um pouco incomodado, o elenco ficou um pouco incomodado de estar fazendo o filme naquelas condições, entendeu? De não ter, de repente, figurantes ali naquela situação, e sim pacientes de verdade. Tinha gente que, às vezes, tinha um corredor assim, só de maca, de gente doente. A gente tinha que convencer aquela pessoa que ia passar uma câmera ali para ela não olhar para a câmera, para ela continuar do jeitinho que ela estava, conseguir o direito de imagem, ver se ela topava, se ela queria. Tinha gente que falava não quero, e a gente acabava dando um jeito de puxar a maca da pessoa assim para o ladinho para conseguir rodar. Bem, um acontecimento engraçado que teve no filme, que eu faço um enfermeiro, né? E aí às 6 da manhã estava indo para o set, por uma rua assim de Brasília, e leva uma porrada assim, feia assim no carro. Bati o carro, deu perda total e tudo. E aí a produção me liga no set perguntando: e aí, André, não vai vir? Eu estava todo machucado já assim, por causa do impacto do cinto de segurança. Eu falei assim: tô chegando de ambulância. Ela não acreditou, a Maíra que me ligou. E eu falei: não, tô falando sério, tô indo de ambulância. Aí a enfermeira pegou o telefone e falou: fala aqui com ela. Ela falou assim: ele tá indo de ambulância, sofreu um acidente aqui agora. Aí chego eu no hospital, que a gente estava filmando, de ambulância, um pouco de dor no peito assim, mas nada grave, graças a Deus. E aí, 2 horas depois, eu estava filmando, normal. O que há? Aqui precisa de autorização, doutor. Peraí, fala baixo. Bom, deixa eu ficar quieto. Pode ficar, tá comigo. Deixa. Eu fui pro Rio e fiz vários testes no Rio com atores cariocas e paulistas, basicamente, para o personagem principal. Eu tava com o Breno na cabeça porque eu tinha feito um clipe do MV Bill com o Breno Nina. Liguei pro Breno, falei que eu queria fazer um teste com ele, mas que eu já tinha voltado do Rio de Janeiro, na época ele morava no Rio. Daí ele falou: eu vou pra aí amanhã, você quer que eu vá amanhã? Eu falei: quero. Aí ele falou: não, pode ser depois de amanhã. Eu falei: pô, o cara tá lá no Rio, ainda tem que comprar passagem, vim pra Brasília, ele tá me pedindo um dia a mais? Claro. Eu nunca tinha ido, embora eu tivesse morado 7 anos em Brasília, eu sempre tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido ao Cine Drive-In. E a primeira coisa que eu fiz em Brasília, quando eu cheguei, eu aluguei um carro só porque eu queria ir no Cine Drive-In. Depois do Drive-In, fui para casa da minha tia, onde eu ia ficar hospedado, e no dia seguinte eu fui fazer o teste. E o Breno, sabiamente, veio um dia antes, alugou um carro, foi pro Drive-In, viveu a experiência lá, e quando ele veio fazer o teste, ele tinha alguma coisa a mais. E fez o teste, e aí foi diferente. Aí eu falei: pô, eu acho que é esse cara. E ele apontou aquilo como uma série de coisas que eu fiquei comovido com o que ele falou, porque ele estava reparando o meu interesse de fazer. Algumas pessoas do elenco de Brasília, eu já tinha, desde o roteiro, uma concepção de quem eu gostaria que fosse. Eu já escrevi o roteiro pensando neles. Por exemplo, o André Deca para fazer o Aldo, nunca houve nenhuma dúvida. A Fernanda Rocha para fazer a Paula, nunca houve nenhuma dúvida. A Paula tinha tudo para ser uma personagem altamente caricata. Então, por ela ser... ela é bem masculina, ela usa roupas mais de menino, ela é bem moleca. Então, eu tinha muito medo. Então, eu, junto com a direção, junto com a preparação de elenco, a gente trabalhou muito para que ela não fosse uma caricatura de alguém, mas que ela realmente existisse. Das coisas do acaso do cinema, né? Como foi importante para aquela personagem que a Nanda tivesse grávida? Como aquilo facilitou para a própria atriz e para a construção desse personagem que a gente
não precisasse fazer uma construção discutindo gênero e sexualidade dela, só para deixar claro que aquilo era um jeito dela de ser, sabe? Era uma personagem perigosa, porque podia ter tudo isso. E aí, além de tudo, fico imaginando, eu tô grávida agora, e Comercial de Margarina me deixa emocionada. Eu imagino para uma atriz estar grávida trabalhando como... Não deve ser incrível. Mas eu comecei já desde muito cedo a fazer um trabalho de laboratório, trabalhando no drive-in, trabalhando na lanchonete. Na época eu tinha um cabelo gigante, e aí eu chegava em casa com o cabelo todo com cheiro de gordura, de tanto que eu fritava hambúrguer naquela lanchonete. Por exemplo, eu ia para lá à noite, eu colocava uma roupa como se eu fosse um funcionário do drive-in mesmo, e eu trabalhava na portaria, eu recebia os carros, eu cobrava ingresso. E servia os carros, e aprendi a trabalhar na projeção. E aí o drive-in ia tomando parte de mim. Bem interessante, porque quando a gente começou a rodar, eu já estava totalmente ambientado com aquele local, com o clima mágico daquele lugar. Se você quiser pedir alguma coisa, é só ligar o farolete que o garçom vem até o carro para te atender, tá? Para ouvir o som do filme, você sintoniza o rádio na FM 88.7, tá bom? Por favor, desliga o farol do carro para não atrapalhar a projeção. Tá? Bom filme. Obrigado. Teve uma coisa muito, muito boa durante o processo. A gente estava ainda nessa internalização do Breno e a gente sentindo que precisava ficar mais físico. O Iberê chegou com uma proposta, esse foi um dia tão bonito de trabalho, lá na casa onde ele tinha sido criado. Ele pendurou o saco de boxe dele, e ele que fez karatê a vida inteira, começou a trabalhar com o Breno um exercício de boxe, e os dois ficaram trabalhando chutes e socos. E eu assistindo aquilo, foi tão bonito ver o diretor do filme entrando fisicamente, criando esse elo com o ator dele, que isso é outra coisa que a preparação proporciona, né? Intimidade entre o diretor e o ator. E aí sempre rola isso, assim, essa grande angústia que atinge a todos de em que momento o ator, o protagonista, vai baixar e vai se assentar e a gente vai dizer, eis aí o Marlon Brando. É você? Marlon Brando. E com toda a sinceridade do mundo, o ator nunca está pronto. O personagem nunca está fechado. O personagem se fecha na edição, na montagem do filme. A montagem foi um processo bem doloroso, eu diria assim, porque você se depara com o material que você de fato tem. A gente, quando teve o primeiro corte, eu já não lembro a minutagem desse primeiro corte, mas o filme, em um primeiro momento, parecia penar para ganhar ritmo, né? Assim, o filme parecia que demorava para começar. Em um determinado momento, se cortou 2 semanas de produção, de uma produção de 6 semanas, né? Foi um processo interessante de desapegar de algumas coisas, por exemplo, os planos sequências mais bonitos e que a gente bateu palma no set, que a equipe toda ficou orgulhosa de ter conseguido concluir. Praticamente todos eles caíram do filme. Mas é isso, a gente chegou num corte de 98 minutos, que me agrada muito, que eu acho que consegue valorizar os personagens, que era a minha principal preocupação. Aí a gente pode emendar, né? Porque daí entra a trilha sonora, a finalização e tal. A gente começou a pensar a trilha no roteiro. Quando a gente leu, a gente falou, cara, vamos fazer uma trilha de tal jeito. E na hora que o filme chegou, a gente tentou fazer e, cara, não era isso. É como se a música colocasse o nosso protagonista num lugar que ele nunca fosse chegar. De um herói. Na verdade, o filme chamou para fazer o contrário do que a cena pede, sabe? Para dar um contraste no filme, emocional, né? Então a gente acabou não fazer uma música triste, fizemos uma música bem feliz, né? O filme precisava de mais ironia, o filme precisava de mais humor, o filme precisava ser um pouco mais pé no chão no sentido de trazer os personagens mais para uma realidade do nosso dia a dia. A gente ficou lá e eu falei para ele, agora toca uma música italiana, pensa em um filme da máfia, sabe? Toca isso. Ele fez uma base
eu criei, nesse momento, a melodia que ficou aquele jazz, gypsy jazz, né? Quer ver essa aqui? Vai lá. Ai. Ba, ba, ba. Mais rápido. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Eu e o Sacha, a gente estava em São Paulo, finalizando o filme, e a gente estava num bar e estava tocando um samba raiz, assim, um samba de qualidade. E o Sacha comentou assim, é interessante, né, porque o ritmo é muito alegre, o ritmo é festivo, mas as letras do samba, elas são sempre tristes. E aí ele falou assim, pô, é como seu filme, é como o Último Cine Drive-In. A história é triste, mas o clima com que os personagens vivenciam essa história e a trilha é alegre, é feliz. Então eu acho que a gente conseguiu contar uma história triste de forma leve. E isso é algo que me agrada muito enquanto cinema, conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo.